VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 25ª aula de nosso curso de Excel VBA para iniciantes. Função Replace. A meta de likes deste vídeo é de 60 likes. Então deixe seu like agora para ajudar no crescimento deste canal. Lembrando, pessoal, que de segunda a sexta os vídeos aqui do canal saem às 19 horas. E aos sábados e domingos, vídeos novos às 13 horas. Então, se você não receber aquele lembretezinho, certo? Aquela notificação do YouTube, pode vir aqui ao canal, que às 19 horas já terá um vídeo novo, de segunda a sexta. E aos sábados e domingos, às 13 horas. Sempre vídeo novo, todos os dias. E a você que fizer comentários neste vídeo, por favor, coloque #replace para eu conseguir rastrear os comentários. E a você que não é inscrito, por favor, inscreva-se agora. Este é o arquivo que a gente vem trabalhando. Estamos trabalhando aqui com colaboradores, certo? Vou executar aqui meu form. E como eu voltava a dizer para vocês, pessoal, na aula passada a gente fez algumas correções de bug. Na realidade, na aula passada a gente fez a inclusão da programação do botão excluir. Na aula anterior, que foi a nossa aula 23, a gente fez correções de bugs, certo? E alguns bugs ainda permanecem no nosso projeto. E para fazer algumas correções, a gente vai utilizar a função replace, certo? E vamos primeiramente mostrar que bugs são esses. Por exemplo, vou aqui na guia colaboradores, vou fazer um cadastro, certo? Então vamos lá. Vou, por exemplo, informar aqui a matrícula. Observe que esse text box aqui, ele está com a propriedade enable como falso. Eu não consigo clicar nele, certo? Eu não consigo digitar nada sobre ele, porque basicamente ele só serve para extrair o texto que estiver no meu texto de matrícula, certo? Então eu vou criar uma matrícula aqui qualquer. Lembrando que eu só posso digitar 9 números, certo? Ele está delimitado a apenas 9 números neste campo. Vou dar um tab. Observe que ele me extraiu lá o 7652, ou seja, os últimos 4 dígitos desse objeto aqui. Vou dar um nome qualquer para este colaborador. Por exemplo, vou botar o nome de Juan Pereira. Vou escolher um setor qualquer para ele. Por exemplo, controladoria. Vou clicar aqui no meu inserir foto. Vamos clicar aqui no nosso inserir foto, certo? Cliquei. Observe que ele sempre vai me abrir basicamente a última pasta que eu estive, certo? Então eu estava fazendo algumas verificações, ele me abriu aqui a minha pasta downloads. Vou incluir uma imagem aqui qualquer, apenas para ilustrar, certo? Vou botar aqui uma imagem qualquer, como eu disse para vocês, só para ilustrar. Vou clicar aqui, imagine que essa aqui seja a imagem do Juan, certo? Vou clicar em cadastrar, vamos ver o que acontece. Cadastro realizado com sucesso. Lembre-se que o nosso banco de dados, a nossa coluna A, certo? A coluna do nosso ID, que é a coluna onde eu insiro os últimos 4 dígitos do colaborador. Caso ele faça aqui a extração dessa text box aqui e apareça aqui os últimos 4 dígitos, certo? Seja igual a algum valor da minha coluna A, e ele não vai permitir o cadastro. Como eu cadastrei um colaborador que ainda não possuía esses últimos 4 dígitos, foi aceito, certo? Vou dar um OK. Se eu vier aqui, por exemplo, primeiramente vou mostrar a vocês aqui no banco de dados como é que ficou. Ó. Observe que ficou lá a seguinte informação: cadastrou a referência, a matrícula do colaborador, o nome, o seu setor, e observe o que é que ele salvou aqui. Ó. Ele salvou todo o caminho, certo? Lembre-se que na aula 23 a gente fez algumas correções para eliminar isso. Porque desta forma aqui, se eu for executar este arquivo em uma outra máquina, ele vai ocorrer o erro, certo? Pois esse caminho aqui, observe que ele está puxando o caminho da minha máquina. Então, observe que a programação do botão cadastrar ainda não foi corrigida. E vamos ver o que acontece se eu clicar na linha correspondente a ela. O Juan Pereira, vou clicar sobre essa linha e vou querer digitar os dados dele. Observe que ocorreu o erro que ocorreu na aula 23, certo? Erro de acesso a caminho ou arquivo. Vou clicar em depurar. A gente já sabe qual é o erro. Se você assistiu a aula 23, vai saber perfeitamente o que é que aconteceu aqui, certo? Porque
A minha variável foto, lembre-se que na minha variável foto, eu já puxo todo o caminho da minha aplicação, certo? De onde está salvo o meu arquivo. Concateno com a minha subpasta colaboradores, que vai ser uma subpasta que está salva dentro da mesma pasta do arquivo. E dentro dessa subpasta, chamada colaboradores, vai ter as fotos dos meus colaboradores. Ou seja, para onde eu for, eu levo este arquivo já salvo dentro dessa pasta. E dentro dessa pasta tem uma subpasta chamada colaboradores com as fotos dos colaboradores. Como eu inseri, certo? Como eu inseri a foto lá da minha pasta downloads, ele salvou perfeitamente. Porém, na hora de eu editar os dados, ele vai querer pegar o caminho do arquivo e vai juntar com o nome da imagem, que basicamente é a informação que eu extraio aqui, ó, do nosso list.listindex, coluna 4, certo? Que é a nossa coluna 5 aí do listbox. Nela tem o nome, nela era para ter só o nome da imagem. Porque com isso eu faço uma concatenação entre o nome da imagem com o caminho do arquivo. Porém, veja que eu não vou conseguir fechar aqui o form se eu não parar o código, certo? Então eu vou parar aqui. Observe que já tem um outro caminho. O que acontece? Ele vai juntar o caminho do arquivo com esse caminho que eu atribuí aqui à célula, mais o nome da imagem. Ou seja, essa foto aqui não está salva dentro deste caminho, mais o caminho da imagem, certo? Do meu próprio programa. Ou seja, ele deu aquele erro. Então o ideal aqui, como eu já disse para vocês e reforço, é que salve apenas o nome da imagem. Então, todavia que você for incluir as imagens ao programa, é preferível, é prioridade sua, pegar as imagens que você bater aí, capturar aí dos seus colaboradores e colar dentro da pasta colaboradores. E de lá que vocês adicionam ao programa, certo? Nunca peguem essas imagens de outras pastas que não for junto ao arquivo. Porque se vocês fizerem isso, ele vai salvar perfeitamente. Porém, na hora de mostrar a imagem no objeto, vai ocorrer esse tipo de erro. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu vou apagar essa linha de comando, certo? Vou apagar essa linha que eu inseri, pois não. Depois vamos fazer um novo teste. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vamos pressionar o nosso Alt mais F11. Ou você pode vir aqui em Visual Basic. Vamos ser logo diretos. Vamos fazer o seguinte. Vou clicar no meu Exibir, Project Explorer. Vou dar um duplo clique no nosso FM principal. E vou dar um duplo clique aqui no cadastrar, certo? Vamos ver o que é que ele está fazendo. Vou dar um duplo clique sobre ele. Fechar o meu project. E vamos reparar aqui o que é que ele está fazendo, ó. Até aqui perfeito. Essa rotina até aqui ele faz os cadastros. E aqui ele faz a verificação, certo? Ó. Ele verifica se a minha variável foto é diferente de vazio. Se for, ele faz o cadastro da foto que eu incluí. Até aí, sem problemas. O nosso else, caso a nossa foto seja vazia, ele vai cadastrar com esse caminho aqui, certo? Observe que a este caminho aqui não é mais necessário, pois aqui eu estou amarrando a minha variável foto todo esse caminho. E quando eu transportar este arquivo em um pendrive e levar para uma outra máquina, ele não vai funcionar, certo? Então vamos simular aqui que eu cadastro um usuário sem imagem. Vamos ver o que acontece. Vou botar novamente uma matrícula aqui qualquer. Novamente eu vou botar aqui agora o Ricardo Pereira. Vou clicar aqui em administração e observe que não vou incluir uma foto para ele. Vou clicar no cadastrar. Você digitou um ID já existente, certo? Ou seja, ele não cadastrou. Ó. Então vamos mudar aqui o seguinte. Vou botar aqui 1256. Vou dar um tab. Observe que já extraiu o número 1256. Vou clicar no cadastrar agora. E agora sim o cadastro foi realizado com sucesso. Beleza. Vamos ver o que aconteceu lá na célula onde ele cadastra o caminho da imagem. Vou fechar o programa e observe o que, ó. Estou clicando sobre ela e observe aqui a informação aqui na nossa barra de fórmulas, ó. C uses glades download sistema regf 3x4 sem imagem. Ou seja, como eu não incluí uma foto ao meu programa, o meu programa salvou a foto padrão do programa, certo? Que é essa sem imagem que está todo nesse caminho. Porém, para a programação que a gente fez neste arquivo, esse aqui não vai mais funcionar. Observe. Vou clicar em colaboradores. Vou clicar na linha aqui do Ricardo Pereira. Primeiramente, vamos clicar em um outro, só para vocês verem que está funcionando. Observe que está funcionando, não trouxe a imagem porque esse não tem. Vou clicar em Rose.
Vou clicar em editar, observe que trouxe a imagem da Rose, pois está correto a imagem dela. Porém, vou clicar no Ricardo. Vou clicar em editar e observe que vai dar o mesmo erro, certo? Pois na pasta que ele está fazendo essa procura da imagem, não existe essa imagem, certo? Porque ele está procurando na imagem, aonde está salvo o arquivo, na subpasta colaboradores. E apenas tem que estar salvo o nome da imagem. E essa imagem realmente tem que estar dentro dessa pasta colaboradores. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vou parar aqui o código. Vou fechar aqui o nosso VBE para guia colaboradores. Novamente, vou apagar essa linha aqui, certo? Vou em Visual Basic. O nosso BTN cadastrar. Vou tentar localizar por aqui mesmo. Tá aqui ele, BTN cadastrar Colab. Então eu estou dentro da rotina agora do evento clique do nosso BTN cadastrar. E o que é que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Muito simples. Vou apagar todo esse caminho aqui, ó, e deixar apenas sem imagem. Certo? Por quê? Porque dentro da pasta colaboradores, que é uma subpasta do meu arquivo onde está salvo, eu tenho essa imagem aqui, certo? Em outro vídeo eu mostro para vocês, para não ocorrer aqui um erro de travar alguma coisa assim, não vou me arriscar a abrir aqui a pasta nesse momento. Mas em outro arquivo eu mostro para vocês. Que também já mostrei em outros vídeos, certo? Então vamos fazer agora o teste. Vou salvar aqui só para garantir. E vamos executar a nossa aplicação novamente. Colaboradores. Vou criar novamente uma referência aqui qualquer. Vou dar um tab aqui, botar um nome qualquer aqui. Juan Malta. Vou dar um setor para ele. E vou clicar em cadastrar. Observe que vocês estão em ID já existente. Ou seja, já existe esse ID aqui. Observe que a funcionalidade do nosso programa está funcionando, certo? Eu não sei decorado quais são os IDs. Estou digitando aqui aleatório. E ele está me informando que alguns que eu digito já existem, certo? Vamos lá. Vou clicar no meu cadastrar. E agora ele permitiu. Pois não existia no meu banco de dados. Vamos ver o que aconteceu lá na célula. Ó. A linha que eu cadastrei agora, Juan Malta, e observe que ele cadastrou sem imagem. Perfeito, certo? Ou seja, se eu não incluir uma imagem para o meu usuário, ele sempre vai salvar essa imagem padrão na célula. Por quê? Se eu clicar em controle de ferramentas, clicar em colaboradores, e agora clicar lá na linha do Juan Malta e clicar em editar, vai trazer a imagem. Por quê? Porque ele foi buscar essa imagem, certo? No caminho que está salvo este arquivo, que dentro deste caminho, concatenado com a subpasta colaboradores, dentro dessa subpasta eu tenho uma imagem padrão para o meu sistema, chamada sem imagem 1 com a extensão BMP. Muito simples, certo? Então toda vez que eu for fazer um cadastro e eu não incluir uma imagem para o meu usuário, na realidade para o meu colaborador, o programa sempre vai salvar essa sem imagem 1, apenas para dar um efeito ao nosso programa, para que não fique, certo? O nosso programa ser uma imagem padrão. Então, só funcionou aqui porque essa imagem está salva dentro dessa subpasta, certo? Então, eu resolvi mostrar logo para vocês, ó. Aqui, dentro dessa pasta, observe aqui, ó. Tá dentro da pasta Glitz, Download, Sistema RGF, Controle de Ferramentas. Então, essa pasta aqui, vou só voltar uma pasta antes. Se eu pegar essa pasta aqui e colar num pendrive e levar para uma outra máquina, tudo que tiver dentro dela vai funcionar, certo? Por quê? Porque dentro dela está indo o meu arquivo, que é esse, certo? O controle de ferramentas. Está indo a minha pasta backup, onde criamos a rotina para que toda vez que eu crio um backup, ele salve dentro dessa pasta, certo? Observe que não tem nenhum backup no momento, pois eu não salvei. Mas se eu clicar lá em backup, ele vai criar um backup deste arquivo e vai salvar aqui dentro da pasta backup. Eu tenho uma subpasta, como eu disse para vocês, chamada colaboradores. Se eu abrir ela, ó, observe as imagens que aparecem, ó. Tem todas as imagens dos meus colaboradores e as nossas imagens padrões, ó, sem foto 1 e o sem imagem 1, certo? Então, tanto faz eu incluir essa como essa ou qualquer uma dessas, na hora de eu editar os dados, o meu programa vai reconhecer, porque ambas fotos estão todas salvas dentro dessa subpasta, certo? E elas vão acompanhar a pasta controle de ferramentas. Se eu apagar essa pasta ou renomear ela, claro que vai dar um erro. Beleza? Então, por isso, qual é o fundamento aqui? Digamos que você captura a imagem de alguém. Você captura, salva dentro dessa pasta,
salvo aqui dentro desta pasta aqui, e daqui que você faz a inclusão para o programa. Vamos criar uma rotina agora para que, toda vez que eu abrir o nosso incluir, independente da última pasta que eu abrir, eu vou forçar o Excel sempre a abrir essa pasta, certo? Para que eu não perca tempo em procurar a pasta do programa. Então, vou com a linha de comando, eu vou forçar o Excel, independente da última pasta que ele abra, certo? Acredito que vocês saibam disso. Toda vez que você abre uma pasta e você inclui alguma coisa, quando você for reabrir novamente, ele sempre vai pegar a última pasta que você abriu. Porém, eu vou forçar o Excel fazer com que, independente da última pasta que eu abri, ele sempre abra a pasta do meu sistema, pois sempre eu vou buscar as imagens apenas dentro dessa pasta, certo? E como é que eu vou fazer isso? Vou fechar aqui, Visual Basic, exibir, Project Explorer, FM principal, vou dar um duplo clique aqui no nosso inserir foto, certo? Que é onde ele abre aquela janela do Dialog para procurar uma foto. Vou dar um duplo clique sobre ele, vou fechar aqui meu project, e aqui, ó, eu declarei uma variável diretório imagem, e observe que meu diretório imagem, ó, inicial file name igual diretório imagem, certo? Ou seja, onde é que ele vai inicializar o caminho, certo? Em diretório imagem, só que meu diretório imagem está vazio. Então, vou manipular minha variável que eu já tinha criado, diretório. Vou copiar aqui logo o nome para ser mais rápido. Vou pegar aqui o nome da variável, vou colocar aqui abaixo. E vou colocar um sinal de igual, certo? Então, o meu diretório imagem vai ser o quê? Vai ser o mesmo que o meu application. Ponto, screen update, perdão, screen update não. Ponto. This workbook, ou seja, aonde está o meu arquivo. Ponto. Path, ou seja, vou pegar o caminho de onde está o arquivo, certo? Aí vou fazer o que? Vou concatenar com aspas duplas, coloco a barra invertida e coloco a pasta que eu quero que ele abra, certo? Que é a nossa subpasta colaboradores. E coloco novamente minha pasta invertida, por quê? Porque eu já quero que ele abra dentro da subpasta, certo? E a nossa pasta colaboradores, deixa eu só... Eu acabei fechando ela. Se eu não estiver enganado, a sua primeira letra é maiúscula, certo? Vou colocar aqui como maiúscula. Então, como eu disse para vocês, aqui eu estou forçando, certo? Eu estou forçando ao Excel que ele abra minha janela de Dialog neste caminho aqui, certo? O caminho que está salvo a minha aplicação, concatenado com a minha subpasta colaboradores. Eu coloco aí aqui minhas barras invertidas e coloco essa última barra invertida justamente para ele já abrir com essa pasta aberta. Caso eu não coloque essa barrazinha, ele vai abrir apenas onde está salvo este arquivo, certo? Porém, eu já quero que ele abra dentro da própria subpasta colaboradores. Então, essa barrazinha invertida vai me garantir. Lembre-se que a última vez que eu incluí as imagens da minha pasta download, certo? Eu não fui incluir diretamente da minha pasta colaboradores. Então, obviamente, se eu não utilizasse essa linha de comando, vamos comentá-la aqui só para vocês entenderem, ó. Vou executar. Observe que eu comentei a linha de comando que eu acabei de criar, certo? Ou seja, ele vai ter que abrir de onde eu parei a última pasta. Vou clicar aqui em inserir foto. Observe que foi lá, ó, ele puxou de downloads, certo? Como eu já disse para vocês, vou cancelar aqui. Operação canceladas. Quando eu não incluo nenhuma imagem, ele me emite essa mensagem. Ou seja, como eu disse para vocês, toda vez que eu vou incluir uma imagem, ele sempre vai buscar da minha última pasta, de onde eu fiz a inclusão das imagens. Porém, eu vou forçar sempre o Excel ele abrir da pasta que eu predefini, certo? Então eu vou fechar aqui, vou clicar em Visual Basic e vou descomentar esta linha. Então com essa linha de comando eu vou forçar que ele abra agora nessa pasta aqui, certo? Nessa subpasta colaboradores, onde está salvo o meu arquivo. Vou executar. Vou clicar em inserir foto. E observe, ó, que agora sim ele puxou direto da pasta que eu quero, certo? Se eu tivesse uma outra pasta dentro dessa pasta, bastaria lá no código eu concatenar, certo? Ou simplesmente colocar
após a barra, colocar o nome da outra pasta, se tivesse outra pasta aqui dentro, e dentro dela, outra barra, para abrir diretamente dentro dela, certo? Então é muito fácil, ó. Então aqui, todavia que o meu programa eu pedir para o meu programa incluir uma imagem, ele sempre vai buscar dentro dessa pasta aqui. Então eu não vou ter perca de tempo de sair procurando qual é a pasta onde está as imagens do meu programa. Isso aqui foi apenas para mostrar para vocês isso. Vou clicar aqui em cancelar e vou fechar. E tem um detalhe seguinte, pessoal. Vamos agora incluir uma imagem, certo? Vamos ver o que acontece quando eu incluo uma imagem para o meu programa. Vou em colaboradores, vou inserir uma imagem. Observe que vou pegar uma imagem aqui qualquer dessas. Por exemplo, vou colocar aqui a imagem desenho 6, certo? Vou clicar em abrir, ele descarregou aqui e armazenou este caminho da imagem na variável foto. E a variável foto descarregou através do load picture dentro do meu picture, certo? Que é aqui o nosso IMG colaborador. E assim eu consigo visualizar a imagem. Vou dar uma matrícula qualquer aqui para ele. Vou dar um tab. Vou dar um nome aqui qualquer para ele. Eric Frota. E vou dar um setor qualquer. Lembrando que esses campos que eu estou preenchendo são obrigatórios. Vou clicar em cadastrar. Observe que o cadastro foi realizado com sucesso. E vamos observar o que aconteceu. Vou fechar o form. E observe o seguinte, ó. Que como a gente já fez a correção, caso eu inclua um colaborador e não cadastre a imagem, certo? Então ele sempre vai salvar agora apenas com o nome sem imagem 1 ponto extensão ponto .bmp, certo? Porém, se eu incluir o usuário, se eu incluir uma imagem para o meu usuário, independente de onde ele foi buscar a imagem, ele está sempre salvando, ó, com o caminho todo, ó, com todo esse caminho, certo? E eu não quero isso, porque se eu fizer isso, ó, lembre-se que aqui está salvo, certo? Dentro da minha própria subpasta colaboradores, ou seja, está perfeito. Porém, na hora que eu for editar os dados, lembre-se que ele já faz tudo isso aqui por mim, ó. Na hora que eu estou editando, eu coloquei lá foto igual application.desworkbook.pet. Então essa linha de comando faz isso daqui todo por mim, ó. E quando eu coloco lá ponto .list index, coluna 4, listbox, ele está fazendo apenas isso, ó, certo? Ou seja, quando eu fizer isso lá, como eu já dei o caminho aqui na célula, ele vai fazer, além do que eu já disse no código, mais tudo isso daqui, ó. E isso tudo não existe dentro de uma pasta, certo? Ou seja, vai dar um erro. Vou clicar aqui, vou colaboradores e vamos ver agora com nossos próprios olhos, ó. Clicar em Eric Frota, vou clicar em editar e vai ocorrer o erro. Vou clicar em depurar, vou parar o código. E o que é que eu entendo? Eu tenho que fazer uma correção na rotina do incluir, certo? Ou seja, quando eu for fazer a inclusão, eu não posso incluir todo o caminho. Eu tenho que incluir apenas o nome da foto, para que seja salvo apenas o nome da foto na minha célula, certo? E como é que eu faço isso? Aí entra o tema do nosso vídeo, a função replace. Primeiramente, vamos descobrir como é que eu descubro, certo? Onde é que está o caminho da imagem. Vou aqui em Visual Basic, exibir, Project Explorer, FM principal. Pessoal, deem valor a este vídeo, certo? Reforço a importância do seu like e comente aí se você está tendo dificuldades. Essas videoaulas como esta, por exemplo, você não vai encontrar no YouTube. Não tem gente explicando este tipo de situação para vocês, certo? Então, aqui tem N aulas dentro desse curso que vocês estão vendo que não verão em outros vídeos. Como também tem aulas que vocês estão vendo aqui que já viram. Mas reforço que tem aulas exclusivas dentro desse curso, certo? Então, em outros vídeos vocês não vão encontrar essas explicações. Então, vamos lá, ó. Aqui é toda a estrutura que ele faz, certo? Aqui é toda a estrutura que ele faz para a inclusão da imagem. Vou colocar um ponto de interrupção aqui, certo? E vou executar o meu código. Colaboradores. Vou clicar, por exemplo, aqui em Rose Seixas. E vou clicar. Na realidade, não precisa eu editar ninguém aqui, certo? Vou apenas clicar no nosso inserir. O nosso ponto de interrupção está dentro dessa rotina aqui, ó, do inserir foto. Vou clicar em inserir, obviamente, ele vai me pedir aqui, certo? A imagem que eu quero. Vou botar, por exemplo, agora essa imagem aqui, vou clicar em abrir. E agora ele parou a rotina com o nosso ponto de interrupção, certo? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Primeiro,
que eu colocando o cursor aqui em cima da variável diretório imagem, observe aqui, ó, que o diretório imagem é esse diretório aqui, ó, certo? Onde eu atribuí aqui, ó, application.desworkbook.pet.colaboradores, ou seja, ele pegou todo o caminho do arquivo, concatenou com a subpasta colaboradores e disse para a nossa linguagem aqui VBA, para o nosso Excel, que quando ele inicializar o caminho, ele inicializa onde está o diretório imagem, que nada mais é do que esse valor que eu atribuí à nossa variável, certo? Então aqui faz a linha de comando, certo? Que faz ele sempre abrir nesse caminho, através da propriedade initial FileName. E ele pega o valor que está armazenado na diretório imagem, que é esse valor aqui, ó, certo? Então esse é o primeiro segredo que eu quero mostrar para vocês. O segundo é este, ó. Observe que minha variável foto está vazia. Vou pressionar aqui o F8 para debugar o código. Vou pressionar o F8. Observe que a minha variável foto agora assumiu um valor. Assumiu o valor que está no C, users, glets, downloads, barra sistema regef e assim vai, certo? Observe que a minha variável foto recebeu o valor total do caminho concatenado com o nome da imagem, certo? E eu não quero que isso ocorra. Quando eu pressionar o F8, vou tentar aqui arrastar aqui a janela para o lado, para ver se a gente consegue equiparar com o form. Observe que o meu form lá não tem nenhuma imagem ainda ele, pois essa linha de comando aqui que está em amarelo ainda não foi executada. Vou pressionar o F8 e observe que agora processou essa linha aqui e carregou a imagem do colaborador. Repare que ele pulou a estrutura o else, certo? Porque essa condição aqui foi verdadeira, ou seja, eu incluí uma imagem. Então ele não executa o que tiver abaixo do else. Caso eu não tivesse incluído ninguém, ele processaria essa linha de comando aqui, certo? O que é que eu quero mostrar para vocês? Vou tirar esse ponto de interrupção, vou terminar aqui a execução do código e vou fechar aqui. Isso foi apenas para mostrar para vocês o que é que essa rotina faz, certo? Porém, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, vou colocar um MSG Box, coisa que também fizemos na aula 23, se eu não estiver enganado, e vou atribuir ao meu MSG Box o valor de foto, certo? Na realidade, vou botar só MSG Box foto. Vamos ver se executa dessa forma. Vou novamente aqui, colaboradores, vou clicar no inserir foto. Lembre-se que eu não coloquei um ponto de interrupção, certo? Então o código vai rodar mesmo sem o ponto de interrupção. Vou clicar nessa imagem aqui, vou clicar em abrir, vamos ver o que acontece. Observe que me abriu essa janela aqui do MSG Box, certo? Com o caminho todo da imagem, ó. Observe, ó. C, barra users, barra glets, barra downloads e assim vai, ó. E bem aqui está o nome da minha imagem. E de toda essa informação, eu quero apenas extrair o nome desenho4.jpg. Porque a mim não interessa pegar todo este caminho. Porque se eu fizer isso, ele vai armazenar na célula e quando eu for editar o dado, vai ocorrer aqueles erros, certo? E se eu fizer isso, e se eu não fizer isso, se você passar essa aplicação para uma outra máquina, que não compartilhar essa mesma pasta, vai também dar o mesmo erro. Então, o que é que eu quis mostrar aqui para vocês? Que de toda essa informação, basta eu saber o nome da minha imagem. E como é que eu vou descobrir, certo? O que é toda essa informação aqui, ó, a mais. Vou dar um OK. Observe que apareceu a imagem aqui, certo? Vou mostrar para vocês, ó. Dentro do meu próprio evento do incluir imagem, eu tenho uma propriedade seguinte, certo? Que se chama .initialDialog. Vou substituir a variável foto, certo? Pelo ponto ini, certo? Initial FileName. Botar aqui. Botar initial FileName. Vamos ver o que é que aparece aqui, certo? Observe que ao invés de eu pegar a foto, que está pegando o caminho todo, juntamente com o nome da foto, vou pegar apenas o initial FileName, certo? Ou seja, inicializou o caminho todo. Vou executar aqui e vamos ver o que acontece. Vou clicar em colaboradores. Vou clicar em inserir foto. E vou escolher uma foto aqui qualquer. Por exemplo, esta. Vou clicar em abrir. Observe o que ele me faz, ó. O initial FileName, ele pega apenas o caminho de todo o processo. Ele não pega o nome da foto, certo? Já vai entrar a função replace para tudo isso que eu estou tentando chegar até ela, certo? Observe o seguinte, ó. Que eu extraí todo o caminho, porém, não está trazendo o nome da foto, certo? Então, aqui eu já deduzo o quê?
Bom, se eu consigo capturar todo o caminho e eu quero apenas o caminho, eu quero depois separado apenas o nome da foto, eu posso utilizar uma função do próprio Excel, da própria linguagem VBA, para fazer um processo que eu precise, certo? Se eu estou conseguindo capturar toda essa informação aqui, que é a informação a mais para a minha linha de comando aqui que não precisa, eu posso também descartá-la, certo? Então, se eu consigo capturar ela, então também eu vou conseguir manipular ela em uma programação para excluí-la, certo? Então, esse é o raciocínio. Então, observe que com a propriedade .initialFileName, eu botei ela apenas como MSGBox para mostrar para vocês o que é que ele está fazendo, certo? Mas não tem necessidade de eu colocar ela como MSGBox. Vou fechar aqui e vai trazer a imagem perfeita, sem problemas. E o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer então? Vou colocar aqui Visual Basic. Vou apagar essa linha de comando sem necessidade, certo? E qual foi o tema do nosso vídeo de hoje? A função Replace. E agora entra o mistério, certo, pessoal? Muita atenção para não se atrapalhar. Essa é a instrução da função Replace do próprio VBA, certo? Ela me pede uma string, me pede o find, me pede o replacement, o start, o count e o compare, certo? Alguma dessas estruturas aqui, certo? Algum desses parâmetros é obrigatório e outros não. Então vamos aqui ao seguinte, ó, parâmetros ou argumentos. O string, certo? Que é esse carinha aqui, ó, a sequência de caracteres para substituir uma sequência de caracteres por outro conjunto de caracteres. Parece ser meio confuso, certo? Mas não é. Eu vou utilizar essa função replace no próprio exemplo aqui do nosso procedimento. Aí vocês vão entender bem melhor como é que funciona. Mas observe aqui o que ele diz novamente, ó. A sequência de caracteres para substituir uma sequência de caracteres por outro conjunto de caracteres. Ou seja, a minha função string, basicamente, vai ser a minha variável foto, certo? Ou seja, eu vou fornecer, através do meu primeiro parâmetro toda a informação do que é a minha foto. Ou seja, o caminho da imagem com o nome da imagem. Aí ele me pede aqui, ó, a função find faz isso daqui, ó, encontrar a string que será procurada na string 1. Ou seja, como eu descobri, certo, como é que eu capturo todo o caminho sem o nome da imagem, então eu vou fazer o que, ó, encontrar a string que será procurada na string 1. Ou seja, se aqui eu forneci todo o caminho, inclusive o nome da imagem, eu quero procurar apenas o caminho, certo? Pois o nome da imagem eu quero que continue. Ou seja, vou utilizar o comando find, que no caso vai ser, aqui eu vou substituir pelo .initialFileName, certo? Ou seja, eu vou procurar o initialFileName dentro da minha função string. Quando eu estiver executando o código, vai ficar mais fácil. Então aqui, vocês já deduzem, se vocês estão conseguindo me compreender, que aqui eu tenho todo o nome, inclusive o caminho. E aqui eu estou procurando apenas o caminho, certo? Que está capturado no procedimento, certo? Na propriedade .filename, initialFileName. E o que é que ele diz aqui, ó? Replacement. O que isso quer dizer? Substituição. Ele irá substituir o find pelo string. Ou seja, como eu não quero esse find, que ele vai procurar aqui dentro da string, eu vou fazer uma substituição. Como eu quero só o nome, lembre-se que aqui dentro da string está todo o caminho com o nome da foto. Como eu quero só o nome, eu vou procurar aqui dentro o find, que é o caminho todo, porém sem o nome, vou substituir pelo quê? Por vazio. Ou seja, a minha função replace vai me retornar apenas agora o nome, certo? O nome da minha imagem. Ou seja, se eu adicionei uma imagem lá, imagem 1, que está salvo dentro do disco C, /glitch, não sei o que, vai extrair com a função replace, eu vou extrair apenas o nome, certo, da imagem, ou seja, desenho 1, beleza? E aqui eu tenho o start, tenho o count, tenho o compare, outros argumentos que não são, certo, obrigatórios. E aqui ele fala, ó, o começar, opcional, esta é a posição da string 1 para iniciar a pesquisa. Se esse parâmetro for omitido, a função replace começará a pesquisa na posição 1, ou seja, se eu não informar de onde eu quero que ele comece a procura, que é o que eu vou fazer aqui, eu não vou enumerar qual é a posição, ele vai começar do começo, certo? A contagem, opcional, esse é o número de ocorrências a serem substituídas. Se esse parâmetro for omitido, a função replace irá substituir todas as ocorrências de achado com substituição. Ou seja, se eu estivesse dizendo aqui por o replace, certo? Aqui por fim, por exemplo, eu tenho um nome que tem 3 A, certo? No nome. Se eu colocar aqui
o A aqui no lugar do find e dizer aqui replacement, certo? Ou seja, ele vai procurar dentro dessa string aqui, que é o meu texto, todas as letras que contiver o A, porque eu sinalizei que o find valia A, e o replace name é um ou seja, aonde tiver o A, ele vai substituir pelo certo? No meu caso, eu quero substituir o caminho todo apenas pelo vazio. Por quê? Porque eu quero que a minha string fique apenas com o valor do nome, certo? E aqui eles têm outros parâmetros, e aqui tem uns exemplos. E essa instrução, pessoal, eu peguei do blog do Saber Excel, certo? Então aqui está o caminho, ó. Beleza? Então a minha fonte de pesquisa foi aqui dentro do Saber Excel. E tá aqui alguns exemplos, ó. Observe, ó. Replace alphabet, ou seja, aqui é a string, certo? Ó. Alphabet, ele tá sinalizando que dentro de alphabet ele quer procurar o nome bet e quer substituir pelo hidro, certo? Aí o resultado vai ser o que? Alphabet hidro, ou seja, ele substituiu o nome bet pelo nome hidro, certo? Muito simples, ó. E aqui vai outros exemplos, ó. Beleza? Então acho que ficou bem fácil como é que funciona. Vamos agora levar para o nosso exemplo prático, que vai ficar mais fácil ainda. Aqui retornando já para a nossa jornada do VBE, lembrando que essa é uma aula exclusiva, certo? Você não vai ver em outros vídeos toda essa explicação. Então o que é que eu quero fazer, pessoal? Como eu já disse para vocês, eu sei como é que eu capturo o caminho todo da imagem e eu sei que eu preciso só do nome da imagem para ser salvo na minha célula. Então o que é que eu vou fazer? E eu sei qual é a estrutura que eu vou utilizar também para isso. Então, eu vou colocar aqui foto é igual ao replace, que é a nossa estrutura aqui, a nossa função. Abro parênteses e agora eu vou passar os parâmetros para ela, certo? E o que é que eu vou dizer para ela? A minha string que ele me pede é a minha variável foto. Lembre-se que dentro da variável foto está todo o caminho junto com o nome da imagem. E o que eu quero procurar dentro da variável foto? Eu quero procurar o meu ponto initial file name, certo? Ou seja, eu quero procurar dentro da minha variável foto apenas o caminho da imagem. Por quê? Vírgula, porque eu quero substituir todo esse caminho aqui, ó, que está armazenado no initial file name, por aspas duplas, ou seja, eu quero substituir tudo por vazio e fecho meu parênteses. E dou um enter, certo? Vou colocar o meu ponto de interrupção. Na realidade, não vou colocar um ponto de interrupção. Vou botar um msg box aqui. E vou colocar, atribuído a ele, a minha variável foto. Só para a gente entender o que é que ele está executando, certo? Então, vamos lá. Vou executar aqui. Eu acho que ficou bem simples, certo? Eu acho que vocês não vão ter dúvida. Mas se tiver, deixa aí nos comentários. Vou clicar em colaboradores. Vou clicar em inserir foto. E observe o que vai acontecer. Vou selecionar esse desenho 3. Observe que esse desenho 3 está salvo todo esse caminho aqui, ó. No meu disco C, na pasta Users, Glades, Download, Sistema RGF, Controle de Ferramentas, Colaboradores e o nome da imagem é desenho 3, certo? Porém, com o Initial File Name, ele está atribuído apenas esse valor aqui, ó, até colaboradores, certo? Vou clicar em abrir e vamos ver o que acontece, ó. Desenho 3. Por que que ele me trouxe apenas desenho 3? Porque eu disse que a minha variável foto, certo? Eu quero que seja atribuída a ela apenas o que tiver além do meu initial file name, ou seja, o que tiver além do meu caminho, que sempre vai ser o nome da minha imagem, ó. Então, eu consegui aqui extrair toda aquela informação que eu não quero a mais, que é o do caminho todo da imagem, e substituir pelo o desenho 3, certo? Apenas por desenho 3. Vou dar um OK. Ele colocou aqui. Vamos testar. Vou aproveitar que ele adicionou essa imagem e vou colocar uma matrícula aqui qualquer. Vou dar um nome qualquer aqui para esse rapaz. Kaique Frota. Vou dar um setor qualquer aqui para ele. Controladoria. E vou clicar no cadastrar. Cadastro realizado com sucesso. Vou dar um OK e vamos ver o que aconteceu lá. Certo? Observe que ele salvou o desenho 3. Quem é o desenho 3? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Desenho 3 dentro da minha parte de colaboradores é o nosso Kaique, ó. Beleza? Essa linha aqui a mais foi do exemplo anterior que a gente fez, certo? Vou apagar ela porque se eu deixar ela aqui na hora do editar vai dar um erro. Então vou fazer outro teste. Vou clicar em controle de ferramentas, colaboradores. Vou clicar. Vou inserir aqui uma matrícula qualquer, novamente. Vou dar um novo nome aqui. Ramon Freire.
Vou colocar um nome qualquer aqui para ele, logística, e vou atribuir uma imagem para ele. Vou dizer que o Ramon possui essa imagem aqui, certo? Desenho 6. Vou clicar em abrir. Essa mensagem aqui que me aparece, desenho 6, a gente vai eliminar ela, certo? Foi apenas para ilustrar para vocês o que é que o meu replace, a minha função replace está fazendo. Ele tá descartando todo aquele caminho através da propriedade int_alpha_name, tá descartando ele todinho através do caso da função replace, certo? E tá deixando apenas o nome desenho 6, porque basta esse nome para que seja salvo na célula. Vou dar um OK, apareceu aqui, vou clicar em cadastrar e cadastrou, certo? Se eu vim aqui do lado, ó, observe que desenho 6 está lá, ó, só o nome desenho 6. Aí vem o teste final. Se eu clicar na linha que eu estou editando os dados, o que vai acontecer? Vou clicar aqui primeiro numa linha anterior, só para a gente ver o que acontece, ó. Nada, beleza, certo? O Eric Frota está sem imagem, como tá lá como está aqui no nosso exemplo, ó, sem imagem, beleza? Vamos agora para o teste do Kaique Frota, que eu acabei de adicionar a imagem a ele, utilizando a função replace. Vou clicar nele, vou clicar em editar e observe que trouxe a foto dele corretamente. Então eu não estou mais salvando o caminho da imagem na célula, apenas o nome. Ramon Freire, vamos ver o que acontece. Vou editar e tá aí ele, ó. Então observe que a gente corrigiu mais um bug do nosso programa, certo? É muito importante que você baixe o arquivo e estude, certo? Teste na sua máquina. Caso ocorra algum tipo de erro, aí você nos comunica aí nos comentários, certo? Porque algumas coisas, infelizmente, eu não estou com tempo sempre para ficar testando e não vou verificar alguns erros. Inclusive, tem um erro aqui, certo? Que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse já se estendeu bastante. Que é a função, certo? Para alterar a foto do colaborador. Vamos ver se eu, rapidamente aqui, o que é que eu vou fazer. Observe que eu vou clicar em atualizar e vamos ver o que acontece. Vou clicar no atualizar. Embora eu não tenha alterado nada, ele vai fazer a atualização, certo? Vou dar um OK. Beleza, vamos ver o que aconteceu lá na minha base. Ele manteve o desenho 6, beleza, pois eu não mudei a imagem e ela também não estava vazia. Certo? Beleza. Vamos clicar aqui novamente, vou editar de novo o Ramon Freire, vou clicar em editar. Dessa vez, vou clicar, por exemplo, em inserir uma foto, certo? Vou clicar em inserir foto, vou mudar a imagem do Ramon Freire para essa daqui. Vou clicar em abrir, desenho 1, certo? Vou me lembrar de eliminar essa imagem aqui, certo? Essa janela de dialog foi apenas para exemplificar o que eu quero passar para vocês, não tem necessidade que eu veja ela. Observe que agora eu alterei a imagem que tinha de desenho 6 para desenho 1, certo? Ainda está aqui, ó, o desenho 6 e essa aqui é o desenho 1, que aqui eu já estou visualizando. Então vamos ver o que acontece aqui. Vou clicar no atualizar, beleza, alterou com sucesso. Vou lá no Ramon Freire e observe que o Ramon Freire ainda continua com a imagem desenho 6. Se eu vir aqui na minha célula, tá com o desenho 6. E lembre-se que eu adicionei para ele uma nova imagem, ou seja, era para ter alterado a imagem. Por que não alterou? Bom, isso vocês vão ver no próximo vídeo, beleza? Então até a próxima, marque aquele seu amigo que quer aprender a programar, deixe o seu gostei e até a próxima. Falou!